Olá, irei falar um pouco sobre o aço inox AISE 304. Primeiramente, vou fazer uma introdução sobre a corrosão, onde um dos maiores problemas do aço atualmente é a corrosão, e, consequentemente, a formação de ferrugem, como pode ser visto nas imagens abaixo. Há estudos que mostram que, em 1975, os Estados Unidos gastou cerca de 89 bilhões de dólares, ou 4,9% do PIB, no combate à corrosão, e também mostra que, se nada tivesse sido feito, hoje em dia o gasto que seria necessário para esse combate seria aproximadamente 350 bilhões de dólares anualmente. Estima-se que no Brasil cerca de 3% do PIB é gasto anualmente no combate à corrosão. Esses custos variam desde substituição de equipamentos, perda de produto, manutenção e reparação, até seguros e inventários de peças e equipamentos. Para a corrosão ocorrer, é necessário o contato do oxigênio com o aço na presença de água. Essa água pode ser da umidade do ar ou da chuva. Esse processo envolve reações de oxidação e de redução, mostrada nas reações abaixo. Como o potencial de redução do ferro é menor do que o potencial de redução do oxigênio, o ferro é oxidado pelo oxigênio. A oxidação está representada pela primeira reação. A reação de redução está representada na segunda reação. E a equação 3 é uma representação da formação de ferrugem. Vale ressaltar que, com o passar do tempo, a velocidade dessa reação vai diminuindo. Esse fato ocorre porque, conforme a ferrugem vai crescendo, fica mais difícil do oxigênio entrar em contato com a superfície original do aço. Abaixo tem uma representação da formação de ferrugem. Alguns tipos de solução para esse problema. Dentre essas soluções temos a aplicação de tintas na superfície que queremos proteger, formando uma camada chamada de inibidora. Porém, essa tinta não é tão eficiente como as outras soluções, porque ela pode ser retirada com uma abrasão, expondo assim a superfície do aço. Pode-se utilizar aços que possuem grande resistência contra a corrosão, como os aços galvanizados e os aços inox. Cada um tem um mecanismo diferente dessa proteção, mas todos protegem contra a formação de ferrugem. Nas imagens ao lado tem os exemplos dessas aplicações. Falando agora sobre os aços inoxidáveis, eles são uma das soluções para esse problema, como mencionado anteriormente. A razão que permite que esses aços sejam utilizados na proteção contra a corrosão é que eles possuem o efeito de criar uma camada de passivação que protege o ferro presente no aço de entrar em contato com o ar, já que a camada se forma devido ao contato do oxigênio com o cromo dos aços inox. Essa camada é extremamente fina, contínua, estável e muito resistente, além de ter uma formação quase instantânea. Isso ocorre devido à forte afinidade entre o oxigênio e o cromo. Além da alta resistência à corrosão, esses aços possuem também boa resistência mecânica, baixa rugosidade superficial. Ele é um material inerte, possui uma facilidade de conformação, além de baixo custo de manutenção e ser um material reciclável. E, como podemos ver, essa imagem é uma representação da formação da camada de passivação. Há vários tipos de aço inox. Eles podem ser divididos em aços austeníticos, ferríticos e martensíticos. Cada um tem uma composição química diferente. Por exemplo, o austenítico tem cerca de 0,08% de carbono e até 25% de cromo, enquanto o ferrítico tem 0,08% de carbono e até 20% de cromo. Já o martensítico pode chegar a ter até 1,5% de carbono. Portanto, cada um tem características diferentes devido a essa diferença de composição química. Os aços austeníticos é o aço inox mais utilizado, possui alta ductilidade, boa soldabilidade e não são magnéticos. Os aços que fazem parte desse tipo são da família 3XX e 2XX, como os 304, 316 e os 201. Os ferríticos têm uma fácil conformação, boa soldabilidade, boa resistência à fadiga térmica e são magnéticos, podendo ser citados os aços 430, 409, 439 e 441. Já os martensíticos são magnéticos,
pouco soldáveis e apresentam alta dureza e resistência ao desgaste. Entre eles, existe o AISE 420 e 410. Porém, esses aços possuem uma menor resistência à corrosão quando comparado aos outros dois. Agora falando sobre o aço AISE 304, ele é um tipo de aço inox bastante utilizado. Ele pertence à família dos aços inox austeníticos 3XX. Como dito anteriormente, essa família é conhecida pelo seu alto teor de cromo e níquel. Também apresenta um teor baixo de carbono e enxofre, os tornando aços com baixos níveis de impureza. Observando o quadro com a composição química do aço inox AISE 304, podemos observar o alto teor de cromo e níquel com um pouco de manganês, silício e carbono. Normalmente o fósforo e o enxofre são as impurezas desse aço. Devido à presença desses elementos de liga, esse aço inox tem uma grande aplicabilidade hoje em dia. Agora falando um pouco da importância de cada elemento de liga, temos o cromo, que aumenta tanto a resistência à corrosão quanto a resistência à abrasão, além de aumentar também a temperabilidade do aço. O aumento da resistência à corrosão acontece porque, ao se ligar cromo com oxigênio do ar, forma uma camada fina entre 1,5 a 2,5 nanômetros de óxido de cromo, como foi explicado anteriormente. Esse é um óxido muito estável, que consegue se autorregenerar após processos abrasivos. Além disso, a superfície da camada passiva possui condutilidade eletrônica, que reduz a oxidação química, evitando o circuito corrosivo. A resistência à abrasão é aumentada devido à formação de carboneto de cromo, porém, para um aumento significativo dessa propriedade, é necessário grande concentração de carbono. Porém, em aços inox com altos teores de carbono, pode ocorrer um efeito que não é desejado, que é a sensitização. Isso ocorre ao esquentar o aço inox entre 500 graus Celsius e 800 graus Celsius, ocorrendo a formação de pequenos precipitados de CR23C6 nos contornos de grão e zonas de depressão de CR, causando corrosão nessas zonas que tem pouca concentração de cromo. O cromo também aumenta a temperatura do ponto estetóide, porém, com o aumento dessa temperatura, a transformação da austenita tende a ocorrer mais cedo em temperaturas mais altas. O níquel é o elemento essencial na família 3XX. A presença dele ajuda na formação da estrutura austenítica, que, por sua vez, influencia nas propriedades mecânicas, faz o aço não ser magnético, e embora não tenha um papel direto na formação da camada passiva, a presença do níquel aumenta a resistência contra ataques ácidos, principalmente do ácido sulfúrico. O manganês, além de ajudar a desoxidação no processamento, também previne a formação de inclusões de sulfeto de ferro, que podem causar problemas de rachaduras. E quando o manganês está presente em grande quantidade, acima de 4%, ajuda na estabilização da austenita, podendo até substituir o níquel, como ocorre nas ligas 2XX. O silício também pode aumentar a resistência contra a oxidação e pode prevenir a carbonização em altas temperaturas. O carbono aumenta a resistência mecânica do aço, diminui a ductilidade e soldabilidade. Vale ressaltar que é importante controlar a quantidade de carbono no aço devido à possível formação do CR23C6. O fósforo pode aumentar a resistência mecânica do aço, diminuir a ductilidade e melhora a usinabilidade. Já o enxofre, por último, é mantido em baixas concentrações. Ele melhora a usinabilidade devido à formação de sulfeto de manganês, que agem como chip breakers, mas o enxofre também diminui a resistência de corrosão por pits. Aplicação. O aço AISE 304 é amplamente utilizado em inúmeras indústrias, como as indústrias alimentícia, farmacêutica, hospitalar, química, entre outras. Na indústria alimentícia, ele é usado como talheres, cubas, panelas e bancadas, tipo aquelas do MasterChef. O aço inox 304 é muito utilizado nessa indústria devido ao fato que ele é de fácil limpeza, que é muito importante para a indústria alimentícia, não interfere com o alimento, portanto, conserva o gosto e o odor natural do alimento, evitando alterações químicas, possui baixíssima retenção biológica,
por se tratar de um material que não desenvolve fissuras. Na indústria química, ele é bastante usado como tanques e reatores para guardar os produtos pela forte resistência à corrosão e por ser de fácil limpeza e ser inerte. Algumas outras aplicações desse aço são para porcas, tubos, calhas, para suporte de soros fisiológicos, bandejas de centro cirúrgico ou para veterinário, parafusos, geladeiras, entre outras várias aplicações. A microestrutura dos aços inoxidáveis AISI 304 tem grão equiaxiais de austenita, podendo conter algumas máculas do tratamento térmico. Essas 3 fotos são micrografias da microestrutura padrão desse aço, e ele normalmente tem uma estrutura CFC. Vale falar também que quando é aplicada uma tensão nesse aço, pode acontecer a formação de 2 estruturas martensíticas, a alfa-linha e a epsilon, onde a alfa-linha é cúbica de corpo centrado e é magnética. Já a estrutura, a fase epsilon, é hexagonal compacta e paramagnética. Ainda tem uma certa discussão, já que não sabemos direito o mecanismo da formação delas. Em termos da localização dessas 2 fases, observa que a martensita alfa-linha surge preferencialmente nas intersecções entre as placas de epsilon, com o contorno de máculas e grão. A ocorrência e a extensão dessas transformações irão depender de diferentes parâmetros, como tipo e quantidade de deformação, temperatura de processamento, tamanho de grão e da composição química da liga. Na figura podemos ver as fases alfa-linha e epsilon. Alfa-linha e epsilon. Agora, o tratamento térmico. Normalmente, os aços inoxidáveis austeníticos, AISI 304, tem 2 processos principais de tratamento térmico. O primeiro tratamento térmico é a têmpera, que deve ocorrer entre 1000 graus Celsius e 1100 graus Celsius. Uma vez que o aço chegou nessa faixa de temperatura, ele deve ser resfriado rapidamente. E se o aço tiver mais que 2 milímetros de espessura, deve ser resfriado em água. Caso contrário, deve ser resfriado em ar. Já o segundo tratamento térmico é o forjamento e laminagem, que ocorre com temperaturas em volta de 1200 a 900 graus Celsius. Nesse tratamento, deve-se forjar o aço de forma rápida, resfriando em ar, sem deixar que o aço fique em uma faixa de temperatura de 650 a 800 graus Celsius, já que nessa faixa ocorre a precipitação do CR23C6, fazendo com que a liga perca propriedades mecânicas. Porém, se isso acontecer, deve-se esquentar o aço de novo até uma temperatura de 1100 graus Celsius e resfriando ele rapidamente após isso. Vale ressaltar que, assim como os aços inoxidáveis ferríticos, os aços inox austeníticos não podem ser endurecidos por tratamento térmico, porque a microestrutura não é alterada durante esses tratamentos e, consequentemente, eles só são endurecidos por deformação a frio. Agora, falando das falhas desses aços, o maior problema dos aços inox AISI-304, assim como os outros inox, eu acredito, é a possibilidade de ocorrência da sensitização, que é o fenômeno onde ocorre a formação de carbonetos de cromo, CR23C6, nas regiões de contorno de grão. Com isso, haverá uma zona de depleção de cromo nas vizinhanças do contorno de grão, já que os átomos de cromo dessa região, que se encontravam em solução sólida, difundem-se para os contornos de grão formando os carbonetos. Podemos ver uma representação da zona de depleção na figura abaixo. E para a camada passiva ser formada, é necessário ter 10% de cromo na região. Porém, nessas zonas de depleção, isso não ocorre. Com isso, ocorrerá perdas nas propriedades anticorrosivas do aço inox e, consequentemente, perdas nas propriedades mecânicas nessas zonas, podendo fraturar quando solicitado mecanicamente. Essa falha pode ser resultado dos tratamentos térmicos, soldagem, resfriamento lento através da faixa de temperatura da sensitização ou em condições de trabalho nessa faixa. Agora, comparando as micrografias de inox normal à esquerda com o inox sensitizado na direita, podemos perceber que os contornos de grão são muito mais escuros no aço inox sensitizado, devido à presença dos carbonetos nos contornos de grão.
Agora falando um pouco sobre as novidades desses aços. Um dos estudos mais recentes com esse aço é o polimento da superfície do aço com irradiação de raios de microplasma. Esse artigo é mostrado a influência na quantidade de vezes que a peça sofreu o polimento, chegando a uma conclusão que quando é passado 3 vezes esse raio de microplasma, chegou a reduzir a rugosidade da superfície em 92%. Também chegou à conclusão que esse tratamento aumenta a microdureza e modo elástico na região tratada. Por meio desse tratamento, também é possível refinar o tamanho de grão, porém esse método ainda não é muito eficiente nas indústrias, devido ao tempo que demora para fazer esse processo e pelo tamanho das peças. Abaixo tem uma representação da superfície do aço antes de ser polido e depois. Dá para ver a clara diferença. Outra novidade na área é a fabricação de uma superfície super hidrofóbica por gravura química. Há outros métodos de alcançar essa propriedade, como a combinação de usinagem de descargas elétricas com radiação de raios de elétron, ou utilizando a deposição elétrica de polímeros hidrofóbicos em uma superfície com falhas controladas. Esses métodos precisam de muito equipamento e também materiais caros para alcançar esse resultado. No estudo é proposto um método de 2 etapas, onde a primeira é o ataque da superfície com ácido fluorídrico e a segunda é o mergulho do aço em uma solução quente contendo 1% de NaCl e resfriado em água destilada e seco no ar. O aço, após cada etapa, é mergulhado em uma solução de hexano contendo 10 milimols de ácido perfluorooctanoico e então esquentado em um forno a 100 graus Celsius. Chegou no resultado em que o ângulo de contato com a água com a superfície foi de 168 graus e o ângulo de deslizamento de 2%, o que mostra que o método conseguiu alcançar a super hidrofobicidade, além de manter essa propriedade por no mínimo 30 dias e possuir uma capacidade autolimpante, mostrando então que há métodos mais simples e mais baratos para alcançar tal propriedade. Essa é a bibliografia que eu utilizei para fazer esse trabalho. Muito obrigado.